Na entrevista desta semana, nós estamos recebendo o juiz Alberto Delgado Neto. O magistrado assumiu recentemente a direção da comarca de Porto Alegre, a maior do estado. E hoje ele vai nos apresentar números, falar de ações que já estão sendo realizadas e de projetos futuros para qualificar o atendimento prestado pela Justiça Gaúcha. Doutor Delgado, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E alguns dados da Justiça do Estado, né? Em 10 anos, a Justiça de Primeiro Grau quase triplicou o número de processos ajuizados. E já no segundo grau cresceu 5 vezes. Como atender a toda essa demanda? A gente tem atualmente um desafio muito complexo. Eu falo nós, aqueles que juízes e que, enfim, em função da previsão constitucional de separação dos poderes e de independência dos poderes, temos a missão de administrar o Poder Judiciário, de buscar novas alternativas de gestão para atender uma demanda por serviço da jurisdição que só cresce nos últimos anos, como bem foi dito. E não é um crescimento proporcional ao crescimento da população. O crescimento da busca por serviço da justiça, ele vem sendo, em termos reais, talvez numa média aí de 15% ao ano, até mais, porque no segundo grau isso se apresenta com mais força. E isto significa que nós temos que buscar a cada ano um reforço de estrutura e não apenas tentar qualificar ou buscar um aumento de produtividade da estrutura já existente. Mas é evidente que, sendo um serviço público e com todas as contingências orçamentárias e com toda a necessidade de interesse da sociedade de que os recursos na área pública sejam sempre racionalizados ao máximo, o nosso desafio é prestar uma jurisdição célere e com qualidade. Isto requer que a atividade meio da justiça, isto é, aqueles que têm como missão fornecer a infraestrutura necessária aos juízes e servidores para que eles atendam o seu balcão, o seu consumidor do serviço, aquela pessoa que chega lá com um conflito, portanto ela já está aflita e ela necessita de uma resposta rápida, e para que essa resposta rápida, de uma maneira republicana, ela seja alcançada de acordo com a Constituição e com o sistema vigente, esta pessoa vai necessitar ter uma resposta a partir de pessoas qualificadas para isso, até porque o serviço da justiça envolve também atividades afins da área de médica, psicologia, engenharia, enfim, é todo um manancial complexo de atividades. O atendimento deste crescimento de demanda passa, na minha visão, por algumas áreas fundamentais. A primeira é a reforma da legislação processual, que vem acontecendo, mas de uma maneira, a nosso ver, de certa forma tímida, especialmente para o atendimento daquelas ações na justiça decorrentes dos conflitos existentes por força de relações jurídicas massificadas, que nós chamamos. São aquelas relações jurídicas, por exemplo, de um contrato celular. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um número, acho que inexpressivo, de contratos com operadoras de telefone celular. Hoje tem mais contratos com operadoras do que habitantes no país. Seguro-saúde, Luz para Todos. Quando se desenvolve um projeto Luz para Todos, nós teremos contratos com empresas de energia para todos. Ora, se nós tirarmos um percentual destes contratos que geram conflitos, seja por descumprimento do prestador de serviço, seja por descumprimento do contratante, nós teremos proporcionalmente o aumento de demanda na estrutura de justiça para solucionar esses conflitos. E isto não vem sendo pensado em termos estratégicos de país. E isto desemboca, portanto, naquilo que a doutrina chama da chamada crise do judiciário,
onde a todo momento os gestores da atividade jurisdicional, aqueles que têm que gerenciar o fornecimento desta prestação de serviço, são instados a pensar e a buscar soluções de agregação de produtividade ao sistema, que já está com a sua possibilidade nesse sentido esgotada, porque não há uma disponibilidade de recurso público para o crescimento do sistema na medida da demanda e do crescimento desta demanda. O segundo aspecto, além da reforma processual, e quando eu falo reforma processual eu falo ações coletivas, isto é, uma ação na justiça, seja iniciada pelo Ministério Público, que é o advogado da sociedade, seja pela Defensoria Pública, que hoje tem também essa possibilidade, seja por essas entidades de coletividade, uma ação vir a resolver milhões ou milhares de ações, seja no território nacional, seja no território estadual. Este é um lado da reforma. De outro lado, nós temos que ter uma reforma interna em termos de práticas de gestão. Nós temos que modernizar os nossos procedimentos de gestão e nós temos que modernizar a nossa cultura de gestão. Isto vem sendo feito e não é de um dia para a noite porque falamos em cultura. Mas nós precisamos, com isto, agregar uma maior teorização da prática da gestão internamente na força administrativa da justiça. Doutor, por exemplo, diminuir assim o número de setores, de repente, essa questão processual ou alguma outra questão? Pode ser na parte interna com a diminuição de número de setores, mas eu penso que antes disso vem uma revisão estrutural do funcionamento da estrutura de justiça. Isto é, nós temos hoje muitas estações onde os expedientes por necessidades administrativas estacionam e ficam à espera de opiniões de pessoas envolvidas no processo de fornecimento daquele meio para que este meio seja alcançado a atividade fim, que é o juiz na vara. Eu penso que essa estrutura interna merece ser revista de uma maneira a dar uma racionalidade maior ao sistema. E penso, enfim, que o debate deve ser também alcançado às universidades. Isto é, nós temos que buscar, junto àqueles que pensam e que detêm o conhecimento, que eles também nos forneçam ferramentas teóricas e de conhecimento para a melhoria da gestão pública. E eu não estou aqui passando a responsabilidade para os educadores ou os pesquisadores, pelo contrário, eu estou fazendo uma crítica interna que nós temos que nos abrir para eles e eles se abrirem para nós. Buscar esse apoio, né, Buscar doutor? esse Na verdade, apoio. é uma parceria. É. E, doutor, a comarca de Porto Alegre, ela possui quase 2.000 funcionários e cerca de 160 magistrados. O senhor, no dia da sua posse, comentou, né, que algumas medidas administrativas estão sendo revisadas justamente para também poder oferecer um melhor ambiente de trabalho para esse público interno. Sim, no âmbito do Foro de Porto Alegre, nós já viemos tentando, e já também a partir da gestão do Dr. Carlos Eduardo Ricknitti, nós já viemos tentando experimentações de racionalização de gestão. Mas o ambiente do foro, ele é um elo intermediário, interdependente dos elos superiores e dos elos inferiores. Logo, as iniciativas que são feitas ali no Foro de Porto Alegre podem servir, algumas servem até de repercussão para os demais foros do Estado. Mas elas necessitam de um apoio estrutural da administração. E eu acho que é isso, e é esse um dos desafios que nós teremos agora, trazer ao debate interno da administração estas iniciativas e aquilo que é do interesse de ser enfrentado.